Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Cândida sente que sua hora está chegando. Então ela decide o que fará com a caixa resgatada por Caio. E também lista 3 desejos em um testamento. Cândida diz que a caixa deve ficar com Caio e que ela poderá ser usada contra Irene. No entanto, Cândida diz para Caio que ele só deverá abrir a caixa no momento certo. Além disso, Cândida pega o testamento pronto e pede para Ademir assinar como testemunha dos seus desejos. O rapaz descobre que a mulher esconde de todos uma verdadeira fortuna. Algum tempo depois, Luana entra no quarto de Cândida e se depara com a idosa sem vida. No entanto, Luana leva um susto ao notar um detalhe ao lado da cama. Meu Deus do céu! O que é isso? Na hora do velório, a verdade virá à tona. Caio vai abrir a caixa e ficará em choque com o que terá dentro. Irene vai sofrer graves consequências. E o testamento de Cândida será lido. 3 surpresas vão deixar os presentes arrepiados. Tudo poderá acontecer quando Cândida conversar com Ademir, avisar que seu testamento está pronto e pedir para ele assinar como testemunha. Ademir faz o que a mulher pediu e assina o testamento que ela fez. Mas o que ninguém na cidade sabe é que Cândida esconde bens que valem uma fortuna. E ninguém fazia ideia. Enquanto assina o documento, Ademir arregala os olhos e pergunta: "Isso é sério, Cândida? Você possui bens no seu nome. Bens que valem muito mais do que várias fazendas por aí. É uma verdadeira fortuna." Cândida diz: "Ninguém sabe dessas coisas, Ademir. É por isso mesmo que eu pedi para você ser a minha testemunha desse testamento." Ademir continua em choque ao descobrir tudo que a mulher possui em seu nome, e assina o documento. Logo depois, Cândida pede para conversar com Caio, e o rapaz vai até o estabelecimento da mulher. Quando eles ficam sozinhos, Cândida entrega a caixa para o rapaz e avisa: "Isso tem que ficar com você, meu filho. A coisa mais importante das nossas vidas está dentro dessa caixa." Aí está a resposta de tudo. Caio fica curioso, e mais preocupado ainda diz: "Eu vou abrir. Não vou sossegar enquanto não descobrir." Cândida o interrompe e avisa: "Nada disso, Caio. Você tem que abrir essa caixa na hora certa. Enquanto a hora não chega, essa caixa precisa ficar escondida do Antônio e do resto deles." Caio pergunta: "E quando vai ser a hora certa?" Cândida responde: "Quando a hora chegar você vai saber. Mas guarde essa caixa. Você não faz ideia ainda, mas precisará muito dela." Caio continua preocupado, mas faz o que Cândida pediu. Coloca a caixa nas mãos. O rapaz se despede da mulher e vai embora. Momentos se passam até que Kelvin começa a estranhar o silêncio de Cândida, e vai até o quarto dela. O rapaz bate na porta, enquanto chama pela mulher: "Cândida, você está aí?" Abre a porta: "Sou eu, Kelvin." O rapaz estranha mais ainda a falta de resposta, e diz: "Tem alguma coisa estranha acontecendo." Rapidamente, Kelvin vai até Luana e avisa: "Acho que aconteceu alguma coisa com a Cândida." Quando escuta aquilo, Luana arregala os olhos e sai correndo até o quarto de Cândida. A moça também bate na porta e Kelvin diz: "Eu já tentei gritar, já tentei abrir a porta, mas não consegui. Ela não está respondendo, Luana. A gente precisa fazer alguma coisa." Luana manda: "Se afasta", com toda a força que tem. Luana derruba a porta ao chão, entra no quarto e solta um berro: "Chame um médico agora mesmo." O médico Kelvin corre para fazer o que Luana mandou e chama o médico. Não demora muito até que o doutor aparece, e Antônio chega junto com Ademir. O médico avisa que Cândida não está mais viva, e desesperado, Kelvin se ajoelha ao lado da cama enquanto chora: "Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Isso só pode ser um pesadelo. O pior pesadelo que já tive." Luana chora ao lado de Cândida, e fala: "A senhora não podia ter nos deixado desse jeito, Cândida. Não podia. E agora como serão as coisas sem você, ao lado de seu irmão?" Antônio comenta: "É uma pena que isso aconteceu. A Cândida era uma das únicas lembranças vivas que eu ainda tinha da Ágata." Ademir também seca as lágrimas do rosto, e todos se despedem de Cândida. Momentos depois, o médico Ademir, Antônio e Kelvin saem de dentro do quarto. Luana fica sozinha com Cândida. Continua chorando, até que repara em algo estranho. A moça vê uma unha postiça junto com os lençóis de Cândida e questiona: "Mas o que será que é isso? Por que tem uma unha postiça aqui, meu pai?" Luana acha aquilo muito estranho. E do lado de fora, Ramiro se encontra com Kelvin, o capanga de Antônio. Ele verifica que não há ninguém por perto, se aproxima de Kelvin e pergunta:
E então, a mulher bateu as botas mesmo? Kelvin enxuga as lágrimas do rosto e diz, infelizmente sim. Ramiro responde com certeza. Ela deixou alguns papéis, algum testamento e tudo mais. Kelvin estranha e questiona, como assim? Que conversa é essa, Ramiro? O homem responde, eu estou dizendo para você queimar todos os papéis deixados pela Cândida. Porque se ela fez algum testamento, vai se perder, e você pode ficar com alguma coisa que era dela. Pense nisso, é assim que a gente conquista as coisas. Ramiro sai andando até que encontra Antônio. Antes de ir embora, ele se aproxima dele e diz, sua perto dele, eu fiz a cabeça do tal Kelvin. Ele vai destruir todos os papéis deixados pela Cândida. Agora que essa mulher se foi, os papéis vão sumir. Não vai restar mais nada que comprometa o senhor Antônio Dias. Ótimo, vamos voltar para casa. Não demora muito até que a notícia do falecimento de Cândida percorre toda a cidade. Em casa, Irene anda de um lado para o outro enquanto diz para si mesma, agora que aquela velha se foi de verdade, eu tenho que agir rápido antes que alguém encontre o que eu procuro em outro canto da casa. Caio chora junto com Angelina, eu não posso acreditar que a Cândida se foi. Angelina, ela era uma das únicas pessoas que gostava de mim e que ainda se lembrava da minha mãe. Isso é um pesadelo. Eu sabia que iria acontecer uma hora ou outra, só não queria acreditar. Angelina também chora e consola Caio. Enquanto isso, Irene aproveita a distração de todos, entra no seu carro e corre até o estabelecimento de Cândida. Quando chega, a mulher vê Luana e a manda entrar no carro. Luana faz o que é mandado, entra no carro dela e questiona, o que a senhora quer comigo? Irene responde, a Cândida acabou de falecer e estou sem cabeça para nada. Eu te chamei aqui porque eu tenho uma missão para você. Agora que a Cândida não está mais aqui, você tem que encontrar uma coisa para mim. E eu te pago um bom dinheiro por isso. Pago o quanto você quiser, porque é preciso. Luana estranha e questiona, como assim? O que você está querendo que eu encontre? Irene responde, eu preciso que você encontre para mim uma caixa com uma fechadura ponto é uma caixa pequena média, e também preciso que encontre uma boneca. A boneca é bem importante, lembre-se, eu pago o quanto você quiser por isso. Luana nem pensa e diz, tudo bem, eu vou encontrar o que a senhora está pedindo. Irene firma o acordo com Luana, a manda descer do carro e vai embora. Nesse mesmo segundo, Caio aparece. Luana corre até ele e fala, Caio, eu preciso conversar com você. A Irene acabou de sair daqui. Caio estranha e questiona, como assim? O que ela está fazendo aqui? Luana responde, ela pediu para eu entrar no carro e me fez uma proposta. Disse que iria me pagar quanto eu quisesse para encontrar uma caixa e uma boneca nas coisas da Cândida. Caio arregala os olhos na mesma hora e pergunta, o que você falou? Luana responde, eu disse que iria procurar para encontrar essa caixa e essa boneca. Agora, deixa eu ir, tenho que arrumar as coisas para o velório da Cândida. Luana se despede de Caio e sai andando sozinha. O rapaz fala, então quer dizer que essa caixa é muito mais importante do que eu imaginava, pelo que a Cândida tinha me dito antes. E esse interesse todo da Irene em encontrar a caixa. A hora é agora. Chegou o momento de descobrir o que a Cândida escondeu lá dentro. Caio vai fazer o que falou e corre para abrir a caixa que recebeu de Cândida. Momentos se passam até que diversas pessoas se reúnem no velório da cidade para dar adeus a Cândida. As meninas do estabelecimento choram em volta do caixão. Irene chega junto com Antônio e cochicha, eu não acredito que vim até o velório de uma pessoa igual a Cândida. Eu não gosto de me misturar com esse tipo de gente, Antônio. Caio aparece furioso e de repente Ademir diz, eu peço a atenção de todos aqui. Cândida havia me feito um último pedido. Ela queria que fosse cumprido aqui no velório dela. Todos começam a se encarar. Irene treme de medo e Ademir fala, uma coisa que ninguém sabia é que a Cândida era podre de rica. Ela possuía bens que valem uma verdadeira fortuna, muito mais do que a fazenda do Antônio, e é a maior da região. Caio presta atenção e Antônio diz, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Que conversa é essa, Ademir? Ademir responde, não é conversa nenhuma. Eu mesmo assinei o testamento da Cândida como testemunha. Ela pediu para que esse documento fosse lido durante o velório, e é isso que eu vou fazer. Ela tem apenas duas exigências aqui. A primeira é que todos os bens milionários, todas as terras e todo o valor que ela possui nas contas vão para o Caio. A partir de hoje, ele está mais rico do que o próprio pai. Todos no local arregalam os olhos e furioso, Antônio diz, não é verdade. Eu não acredito em uma coisa dessas.
Preocupada, Luana pergunta: e para mim, ela deixou alguma coisa? Ademir continua lendo e responde: para você, ela deixou o estabelecimento, assim como havia prometido. A partir de hoje, aquele local é seu, Caio. Caio pergunta: então eu estou mais rico do que o meu pai também? Nervosa, Irene diz: isso só pode ser um pesadelo. E a enfrenta e avisa: seu pesadelo está apenas começando, Irene. A Cândida deixou para mim aquela caixa com seu segredo dentro. Ao escutar aquilo, Irene fica paralisada de medo e não diz nada. Daniel se aproxima do irmão e pergunta: o que foi que você disse, Caio? Como assim? Caixa com o segredo da minha mãe. Foi isso mesmo que você ouviu, meu irmão. Chegou a hora de você saber quem é sua mãe de verdade. A Cândida me deixou uma caixa com um bilhete dentro. Nesse bilhete, ela conta que você e a Petra não são filhos do meu pai. Não são filhos do Antônio. Desesperada, Irene o interrompe e grita: é mentira. Antônio entra em choque e fala: a Cândida nunca inventaria uma mentira dessas. Explique essa história direito, Caio. O rapaz fala: os dois, a Petra e o Daniel, são filhos do tio Ademir. Eles eram amantes no passado, mas a Irene usou essa gravidez para te dar o golpe da barriga. Mas a pior parte não é essa. Irene o interrompe, desesperada, e fala: Antônio, você não pode acreditar nessas coisas. Com certeza, Caio e a Cândida planejaram essas mentiras para me prejudicar. Furioso, Antônio grita: cala a boca, Irene. Antônio pergunta: qual a pior parte do que você está falando? Caio responde: a Irene pagou alguém para dar um fim na minha mãe e na Ágata. Assim, ela ficaria com o caminho livre para te dar o golpe da barriga. E deu certo. Irene continua tentando se defender enquanto acusa Caio e Cândida. Daniel encara sua mãe e, furioso, diz: eu te odeio. Eu tenho nojo de você. Sem conseguir segurar sua raiva, Antônio pega Irene pelos cabelos e a expulsa de suas terras.